Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Quero te convidar para se inscrever no nosso canal e acionar o sininho aí para você ficar por dentro das atualizações da nossa playlist. Quer ficar bem informado? Acesse o site RD News e fique sabendo de tudo que está acontecendo em Mato Grosso, no Brasil e até no mundo. Hoje nós vamos falar de uma problemática no Brasil, que é a questão das facções criminosas. Infelizmente, é um assunto que a gente está trazendo com bastante recorrência aqui no programa, porque o Estado está empenhado em combater essas organizações criminosas aqui, e aí há uma força-tarefa. Dentro dessa força-tarefa, existe o GAECO, que é do Ministério Público, e hoje eu estou recebendo aqui o promotor de justiça, o Adriano Alves, que ele vai me explicar como que essa instituição importantíssima para a nossa segurança pública atua, porque eles estão indo até para as ruas, junto com a equipe policial, para deter essas organizações. Tudo bem, doutor Adriano? Obrigado por você ter vindo aqui. Bom dia, Gleice. Eu que agradeço o convite. Bom dia, ouvintes. Estamos à disposição para a informação à sociedade, né? Doutor Adriano, o Ministério Público, ele teve aí uma troca de chefe, né? Vou falar assim. E aí o senhor, devido ao seu profissionalismo, pelo seu brilhantismo no seu trabalho, o senhor se mantém na mesma equipe, né? O senhor está há quanto tempo lá no GAECO? Obrigado pelos elogios. Eu estou na coordenação, vou para o 3º ano, mas eu estou dentro do GAECO há quase 9 anos. Eu trabalhei na coordenação no interior, em Rondonópolis, depois eu vim trabalhar um tempo no ambiental, e aí fiquei uns meses afastado e fui convidado pelo Dr. Deusete para assumir, e agora com o Dr. Rodrigo. Adriano, eu lembro, já tem um tempinho já de imprensa e principalmente reportagem policial, o jornalista, numa época que eu trabalhava na rua, ele tinha uma orientação, inclusive até de federações de imprensa e tal, de que a gente não poderia ficar falando o nome da organização, tipo organização XY, né? Não poderia dar espaço para eles, né? Para propagar aquilo ali. Mas hoje, inclusive nós estamos aqui, já tratei várias vezes sobre esse assunto de facção criminosa, teve que chegar a esse ponto mesmo de encarar o problema, né? Sim, temos que focar, é um problema social grande no país todo, tem estado que está tomado, tem estado que, tem cidades inclusive, que 80% da cidade está dominada pelas facções e a polícia não entra, a polícia não manda, o Estado não está presente. A gente não quer que o Estado nosso chegue a esse ponto aqui, até hoje, pelo que a gente sabe, não há nenhum ponto que a polícia não adentre, que o Estado não adentre. E a gente quer que isso continue e que façam que as facções, elas regridem. É claro que não depende só de nós, depende da legislação, tem que mudar. É preciso reconhecer que a legislação que nós temos hoje não consegue combater esse tipo de cidadão que está disposto a matar, tortura, decapita, arranca braço, né? Então esse tipo de cidadão precisa de uma legislação mais dura, uma legislação mais eficiente. Não estou falando em endurecer a legislação contra quem rouba uma picanha, por exemplo, quem rouba um saco de arroz, quem eventualmente pratica um furto, ou até comete um homicídio naquela que já aconteceu muito no passado no Brasil, o cara está em volta de uma mesa de sinuca, perde a cabeça, briga e mata alguém. Ele deve ser punido, mas não com rigorosidade que tem que ser encarada as facções criminosas. Como aconteceu na Itália, como aconteceu em alguns estados que viu que realmente precisava de uma legislação mais dura, mais específica para esse tipo de criminalidade. O senhor está querendo dizer assim, um faccionado que, por exemplo, teve caso, eu acho que foi em Sorriso há um tempo, acho que o senhor vai se recordar, que tinha cabeça em rotatória, né? Sim. Aí ali ele responde, por exemplo, se foi identificado por homicídio... E para organização criminosa a gente consegue provar, normalmente prova que é organização criminosa, mas o crime de organização criminosa começa com 4 anos. E o regime de cumprimento de pena é o mesmo. Teve um absurdo aqui, nós fizemos uma prisão preventiva, um cidadão que tinha 70 anos de condenação e estava no semiaberto. O que acontece hoje, que está acontecendo muito, é que a maioria das lideranças estão presas. Isso é fato. Aqui no estado do Mato Grosso, mais de 90% com segurança estão presos. A que não está presa é que ganhou o regime semiaberto, que existe no Brasil, uma coisa que tem que ser revista para esse tipo de elemento, e hoje está dentro das favelas do Rio, que ninguém sobe, o Estado não sobe para prender esse cidadão, e de lá ele fica determinando. A liderança de Sorriso, por exemplo, até o mês passado, não tem esse dado atualizado, mas ela estava no Rio de Janeiro, comandando de lá, esse tanto de homicídio que ocorreram em Sorriso. E aqui a gente não tem um sistema de semiaberto implantado, né? Ele fica só com aquela tornozeleira. Isso. Arranca ela e vai embora. Aí, mesmo que estivesse implantado, eu vou ser real, eu penso, né?
é meu ponto de vista, é que não adianta você criar um regime semiaberto, sendo que sei lá, vai sair para trabalhar, ele vai romper a tornozeleira, algum dispositivo que esteja vigiando ele vai embora. Nós temos que encarar que o cidadão tem 70 anos de prisão, ele tem que cumprir parte substancial dessa pena, que 70 anos ali tem homicídio, esse, por exemplo, tinha homicídio, tinha roubo, no meu entendimento, num país civilizado, o cidadão não podia estar na rua. Sim. Né? E aí ele foi para a favela lá do Rio e mandava de lá para cá. De lá manda dar as ordens aqui, né? O que acontece. Inclusive os cidadãos que foram mortos num confronto com a Força Tática durante essa operação, tinha passagem para homicídio, respondia para homicídio, todos os dois tinham condenação e estavam na rua. Se não estivesse no regime semiaberto, no regime de reclusão fechado, não teria acontecido esse incidente e nem teria cometido outro crime. Qual o crime que eles cometeram? Que estavam sendo presos por extorsão. Doutor Adriano, o senhor já chegou a ouvir algum desses faccionados, algum líder desses faccionados, assim, durante o seu... Constantemente a gente ouve, né? A gente conversa com eles. O que eles falam, assim, doutor? O que o senhor consegue... Eles são sádicos, eles não têm medo de nada mesmo, ou eles vão ali na questão de ter espaço em algum grupo? O que acontece? O que o senhor identifica? Tem de tudo. Tem um cara que tem ambição, realmente, quer ganhar dinheiro fácil e não se importa com o cidadão alheio, com a coletividade, não está mínima pela coletividade, é um sociopata, tem muitos. Então tem de tudo ali. Tem uns que é ostentação. A polícia, eu estava lendo a reportagem ontem, a polícia não sei se foi de Goiás, acho que foi de Goiás, prendeu o cidadão com a tornozeleira falsa. Foi questionado, por que essa tornozeleira falsa? Não, porque eu consigo ficar com mais mulheres ostentando essa tornozeleira no bairro que eu moro. Credo. Ao ponto que chegamos. Virou uma pulseira de ostentação. Se isso for verdade, pra você ter uma ideia, né? Eu já tinha ouvido falar isso, mas aí o policial vai, prende o cara e conversa e ele dá essa declaração. Isso é assustador, né? E vocês não ficam desmotivados, não? É o nosso trabalho, assim, não podemos desmotivar, né? Eu não desmotivo, né? A equipe nossa não está desmotivada, a gente trabalha, tem pessoas ali que dobram o horário de serviço dela, fazendo análise de documentos, são empenhadas, são super motivadas, mas assim, a gente decepciona com às vezes, umas liberdades de umas pessoas que esse, por exemplo, tinha 70 anos de prisão, ele ganhou a liberdade, a gente pediu a prisão em outro processo, prisão preventiva, aí ele foi recolhido novamente, mas dessas situações nos incomodam muito. E incomoda não ter uma legislação que realmente possa isolá-los, né? Dar um tratamento individual para cada um, que eles ficam mesmo, se ele pegou 70, 200 anos de prisão, que realmente cumpra parte substancial da pena, que não consigam ter acesso a celular dentro dos presídios, né? Que se um cidadão está preso desse, na minha cabeça, não entra ele ter visita íntima, não entra ele ter acesso a chocolate dentro da prisão. Eu acho que ele tem que ter um tratamento diferenciado, porque senão fica fácil, né? Ter visita íntima, ter acesso a chocolate e continuar tendo acesso a celular e cometendo crime lá de dentro. E aí, os senhores descobriram aí nesse trabalho de vocês uma problemática gigante, que é a questão da extorsão. Fazia tempo que eu não ouvia falar dessa palavra, extorsão. Virou máfia, né? E como que eles estão atuando aqui em Mato Grosso? Vamos falar especificamente dessa última operação nossa, que foi sobre... eles estavam tentando dominar a distribuição de água aqui na Baixada Cuiabana. Água mineral, aqueles galões que a gente compra. Água mineral, aqueles galões. Eles estavam chegando no comerciante e falou, para você vender água mineral aqui, eu quero receber R$1 por galão vendido. E alguns começam a me dá a nota fiscal do último carregamento que você comprou, que eu quero receber em cima disso. Então, se o cara comprou lá 10 mil galões, então me dá R$10.000 aí que essa é a minha parte, para você continuar vendendo. Chegou ao ponto que alguns comerciantes fecharam, porque ela não tem condições de pagar. E o projeto deles, nas investigações, nos áudios que a gente teve acesso, nas conversas nós tivemos acesso, o projeto era para aumentar, isso foi no final de 2024, em 2025 seria aumentar cada galão entre R$2 e R$2,50 por galão vendido nos bairros. Ou seja, no bairro o galão custava 10, passaria a custar 12,50 para eles tirarem a parte dele. No bairro que custasse 9, passaria a custar 11,50 para eles tirarem a parte dele. E estava dando, a ordem era essa. E, inclusive, uma das contas, você tem uma ideia, nós que foram cruzadas, movimentou cerca de R$15 milhões, para você ver o valor em que eles praticaram, né, esses tipos de extorsão. 15 milhões?
Uma das contas se movimentou. A gente não sabe, a gente está... não sabe se foi bancário, só disso, né? se foi só disso. Mas, de toda forma, são contas de pessoas que não têm lastro econômico para movimentar 15 milhões de reais. E esses comerciantes, eles têm relações com essas facções ou não? Eles sorteiam lá a distribuidora do bairro e... Chegar num bairro X, quem são os vendedores de água? São esses. Ó, a partir de agora, se você vender a sua água, você vai ter que pagar R$1. E você vai ter que comprar dessa distribuidora. Eles tinham 3 distribuidores e estavam tentando comprar ou coagindo pessoas a fechar a distribuidora para eles controlarem toda a distribuição. Então, chegou no comerciante, você vender, você vai ter que pagar R$1. E você vai ter que comprar desse distribuidor. Alguns faccionados, né, já tinham alguns distribuidores e eram obrigados a comprar dessas distribuidoras. Inclusive, na operação foram apreendidos 3 caminhões que faziam distribuição de água. Essa operação que ocorreu esses últimos dias teve aí 2 óbitos de, vou falar suspeitos, né? Porque a imprensa tem que falar que é suspeito. Por esse crime, né? Mas condenado em outros. Certo. E aí eles entraram em confronto com a polícia militar durante essa ação. E o senhor estava me falando assim, Grace, não tem como chegar lá, né? Sendo fofinho. Não tem, eles são perigosos mesmo. Quando vocês verificaram nessa operação, por exemplo, tem armamento de grosso calibre, tem ações mais abruptas. Como que é quando vocês estão na operação e se deparam com esses faccionados? É que a gente tem os alvos, né? Assim, igual nós tínhamos 56 alvos nessa operação específica. E dentro desses alvos a gente costuma mapear quem já teve condenação, quem já passou por roubo, quem já passou por homicídio. A gente consegue traçar um perfil das pessoas mais violentas. E o Estado tem forças especializadas para lidar com esse tipo de elemento, que chega e faz abordagem, se tiver um confronto, eles estão mais preparados para esse tipo de confronto. Vou citar, exemplo, a Força Tática, o BOP, a Rotan, o RAIO, são pessoas que são treinadas para esse tipo de enfrentamento. Uhum. Uma operação dessa envolveu 400 policiais, não só do GAECO. O GAECO não tem 400 policiais. Então, quando a gente vai para uma operação dessa, a gente conta com o apoio da Polícia Militar. E dentro da Polícia Militar tem a Força Tática, o BOP, que nos é encaminhado, e a gente distribui os alvos de acordo com essa possibilidade de enfrentamento. A gente não quer, você não quer que isso aconteça, mas pode acontecer. Nesse caso específico, a Força Tática entrou primeiro para fazer a segurança do local, imobilizar todo mundo, pôr todo mundo quieto ali, para o GAECO poder entrar, os agentes, fazer a coleta de provas, de celulares, eventualmente dinheiro, droga. Então, nesse dia, quando a Força Tática foi abordar, houve uma demora em atender, jogou dinheiro pela janela, acho que R$16.163, se salvo engano, um valor assim, aproximado. E depois eles entraram e aí houve a reação, o confronto e infelizmente, esse cidadão foi a óbito. Então, o que acontece é que muitas vezes há um enfrentamento, e se fala muito hoje na letalidade policial, ela cresceu realmente, mas quais são os motivos? Eu posso falar, não sei se é o único. As facções estão dispostas a enfrentar as forças policiais e eles são incentivados a isso. A gente vê áudio, vê WhatsApp de troca de informação deles que incentivando realmente a enfrentar as forças policiais. Inclusive, aquele que mata um policial, ele é destacado na facção. Inclusive, recebe proteção. O último policial que morreu aqui, ele teve proteção até chegar na cidade do Rio de Janeiro, pelos faccionados. E teve o suporte financeiro para isso. E hoje, dentro da facção, o cara é respeitado porque matou um policial. Então, assim, a letalidade aumentou no Estado, aumentou, mas a gente tem que ver quais são os motivos. Não é porque a polícia está disposta a matar mais, mas muitas vezes é porque essas facções extremamente violentas que mandam arrancar cabeça, dar salve, arranca dedo, arranca língua, né? Mata, enfia... Corta o coração, tortura, enfia a mão no coração vivo do cara. Tem filmagens assim? Tem? Tem filmagem, o cara matou, o cara abriu, arrancou, o coração ainda estava... Aqui em Mato Grosso? Aqui em Mato Grosso. Extremamente violento. Então, são essas pessoas que as forças policiais estão enfrentando hoje. É diferente antigamente que muitas organizações criminosas, a gente via para dilapidar o patrimônio público, às vezes fazer o tráfico, né? Hoje são cidadãos com um perfil totalmente diferente. E quando eles tomam essas atitudes aí selvagens, vou falar assim, essa questão do coração, de arrancar coração, de cortar cabeça, eles também são reconhecidos como se matasse policial? Eles fazem isso por demonstrar de poder
por causar terror na sociedade, causar terror no adversário, no Estado, isso é nitidamente para causar terror. Causar terror e causar medo dos seus opositores, como, por exemplo, quando há um enfrentamento de facções, eles principalmente nesses casos, é que eles demonstram extrema violência para intimidar a outra facção, para intimidar quem queira enfrentá-los, né? Inclusive as forças policiais. Quanto por cento dos bairros da Grande Cuiabá estão dominados aí por essas facções? Não dominados, mas que tem a atuação desse povo? Quase todos os bairros da periferia tem, né? 90%? 90% eu creio. Da periferia, né? Tem alguns bairros que são mais... que tem poder econômico maior, então eles têm mais dificuldade de adentrar, né? Qual é o bairro que preocupa mais vocês, assim, que vocês estão lá saturando e o gelo... É difícil falar, tem vários bairros aqui complicados, né? É difícil citar um, é ruim até citar um por causa da população que mora ali, né? Para não estigmatizar, né? Sim. Eu concordo com o senhor, realmente. Nós tivemos aí, durante a campanha eleitoral e pós-campanha eleitoral, apontamentos de pessoas que teriam vencido de acordo com o que foi falado. Teriam políticos aí que venceram a eleição e que são integrantes de facção criminosa. Como que tá essas investigações do GAECO em relação a pessoas influentes que fazem parte desses grupos? Vocês têm essas investigações? Vocês já identificaram, trabalham com isso? Ou tudo vem da periferia mesmo? Não, deixa eu só colocar. Nós, durante o processo eleitoral, a gente viu que algumas pessoas já eram faccionadas, elas estavam se candidatando. Isso ocorreu de fato, cerca de 23 pessoas no estado inteiro, que a gente suspeitava que integrava a facção. Aí nós monitoramos a investigação, 1 ou 2 desses foram eleitos, só, assim, do conhecimento do GAECO. Né? A gente troca informação com a Polícia Civil, troca informação com a Polícia Militar, com o TRE também. Então ali nós tínhamos cerca de 23 pessoas que a gente suspeitava que a facção, e desses 1 ou 2 foram eleitos. O que a gente tem é esse fato, né? É claro que tem algumas notícias de algum ou outro que era simpatizante, mas não é que ele pertencia ao Comando Vermelho. Vamos votar nesse candidato aqui em massa porque ele é o nosso candidato. Então ocorreu isso. Mas no geral, assim que a gente tem conhecimento, não teve grande volume de pessoas eleitas, nem pessoas importantes eleitas, com base nas facções criminosas. E essas duas pessoas que foram eleitas, aí, que são suspeitas de ser faccionadas, essa investigação foi encaminhada para... Está sendo feita. Não só dela, mas dos outros. É claro que nós estamos dando dos 23, né? Estamos dando prioridade para esses dois que a gente, 1 ou 2, um a gente está meio na dúvida, um a gente tem quase certeza que recebeu o dinheiro, né? Eles querem representatividade também, esses criminosos? Para eles é importante, como aconteceu na Itália, porque eles podem influenciar processo de fazer política pública, né? Seja política pública de segurança pública, por exemplo, né? Você tem uma ideia, ou a notícia agora, que a gente tem informação entre os órgãos de inteligência, que houve uma trégua entre o Comando Vermelho e o PCC, que são as principais facções criminosas e violentas do país, para eles juntos tentar, através de ONGs e organismos internacionais, fazer com que a pena deles não seja tão endurecida, porque tem endurecido. No sistema prisional, por exemplo, federal, há uma restrição muito grande de receber visita íntima. Alguns produtos, eles têm acesso aos produtos básicos de comida e higiene, que é feita na cela. Para entrar, a conversa dele com o instrutor é muito dificultado. Vai conversar com o familiar, tem um vidro ali, não tem contato físico. Então, para passar informação é mais difícil, é mais complicado, depende de subornar algum funcionário, algum servidor público. Então, há um endurecimento quanto a isso no sistema federal, que é o que a gente está tentando implantar aqui. Está tendo um pouco de dificuldade, resistência por alguns setores, né? Mas em virtude disso houve essa trégua para eles tentar, nos locais que estão dessa forma, tentar derrubar essa rigidez. Você vê como a que ponto que eles trabalham, que tem dinheiro para isso, né? Então pensa, se eles forem na trégua, conversa, estão pagando advogados caríssimos. Imagina se eles tiverem um acesso assim mais significativo no poder de fazer leis, né, de executar leis, né. Qual o conselho que o senhor deixa para o eleitor, quando ele agora, em 2026, tem eleição? Como que a gente pode
né, evitar que essas pessoas cheguem aí? Então, assim, é relativamente fácil, porque a pessoa que mora no bairro, a pessoa que conversa, que vai no mercado, que compra, ela sabe quem é faccionado, ela sabe o candidato que é faccionado, ela sabe quem está pedindo voto para quem, ela tem conhecimento disso, é fácil ela... e é bom que ela não vote nesse tipo de pessoa, que são pessoas que, se puder vender internet cara para ela, vai vender. Se puder vender água cara, como tentou vender, vai vender para ganhar dinheiro. Se puder vender o gás caro, ele vai vender o gás caro para poder ganhar dinheiro em cima. Não se iluda contra isso. E se ela for denunciar? Terá o salve, né? Então, a não ser que faça a denúncia anônima para nós, né? Aí, que é importante que se faça. E o filho também, a família pode ser cooptada também para trabalhar, porque eles ficam ali no bairro, vê um jovem ali, né? Dando bobeira. Sim. Inclusive fornecer droga para ele, né? As pessoas às vezes não têm noção da capilaridade, né? Sim. Deles. E não tem assim, não pensa num... Por exemplo, eu vi teve um relato para mim que a mulher disse que teria apanhado do marido, foi lá e falou pro líder da facção, ele foi e deu um salve nele, sem contraditório, sem ampla defesa. E se essa mulher mentiu? E se a filha dessa mulher mentiu que o pai dela bateu nela ou fez alguma coisa com ela, né? Então o Estado Democrático de Direito está aí para ter o contraditório e ampla defesa, e quem tem que exercer isso é o Estado. Quem exerce o nome do Estado comete abuso, como comete nessas periferias aí. Entendi, doutor. Olha, muito obrigada. Eu queria parabenizar vocês, porque eu imagino que não deve ser mole, não é mole, né? Porque você prende e o cara sai. Você satura um bairro, vai pro outro. Eles vão migrar para o outro. Você tira o serviço deles da água, eles vão para o gás, né? É isso que a gente está percebendo, né? E a tolerância zero está aí, né? A operação do governo do estado, todo mundo mobilizado, mas a população precisa ajudar, né? Sim, a população é essencial. Denuncie, tem o disco denúncia lá, disco extorsão, né? Tem os prédios do Ministério Público que pode ir lá, que não será identificado, pode ir no GAECO lá, que a gente recebe todo mundo. Qualquer hora que ligou, chegou lá, alguém vai recepcionar, vai ter um delegado, vai ter um promotor, vai ter um escrivão, vai ter um assessor para ouvir e anotar os dados, né? Ontem mesmo teve um cidadão lá que detalhou, muito bem detalhado o que estava ocorrendo. A gente vai abrir a investigação e, se a gente conseguir provar o que ele falou para nós, será feita a operação e será presos esses faccionados. Então o que a gente pede é isso, colaboração da população. Se elas nos ajudar, certamente venceremos essa batalha. Obrigada, viu, doutor Adriano Alves, por você ter vindo aqui. E olha, quero te agradecer por você ter ficado com a gente, entender essa problemática e deixar também sua opinião aí. O que você acha? Você concorda, doutor Adriano? Vamos estar lá dentro. Quantos anos que o senhor está lá? Quase 9. Como coordenador, vai fazer 3. 3 anos coordenador e 9 anos lá, ajudando a gente a garantir a segurança aí do estado, da cidade, né, a ordem pública. Nós vamos deixar aí o Instagram do Ministério Público também, porque pode ser um canal aí para você poder acessar e ter informação e denunciar também. Até o próximo episódio, hein? Tchau!